espanhol na UFRN, sempre, esse é o nosso quarto ano, nunca teve espanhol como era ministrado, era mais inglês e francês. Como esse é o nosso quarto ano, então a dica que eu dou é o seguinte, que eles tenham muita consciência da contextualização da prova, porque como é uma prova basicamente de interpretação de texto, então é bom eles olharem pelo geral, pela contextualização, não se preocupar com palavras que venham diferentes ou que eles não saibam os significados, porque isso pode dificultar. Porque no caso do espanhol, o que preocupa bastante são os heterossemânticos, palavras que têm a mesma escrita que o português, às vezes até as mesmas pronúncias, mas os significados são totalmente diferentes. Então, que eles não se frisem muito nesse ponto, sejam mais contextualizados. Então, se preocupe com a contextualização e com o sentido geral do texto e façam, porque no caso, as perguntas e as respostas são em português. Então, o principal para eles era terem uma boa interpretação. Em relação às dicas, primeiro uma comparação rapidamente aqui com o Enem, né? Que o Enem seria aí no caso uma prova que não prestigia muito a fórmula. Já a prova do Enem, né, elaborada pela Compev, ela já prestigia a fórmula, não é verdade? Na minha concepção, é uma prova mais elaborada, umas questões com nível um pouco mais alto do que a do Enem, né? Que inclusive requer aí no caso um conhecimento mais técnico, como eu falei agora, como, por exemplo, o conhecimento das fórmulas, né? Não seria aquele conhecimento do dia a dia, sim um conhecimento mais técnico que você vê, no caso, em sala de aula. Em relação também à questão de conteúdo, o que mais cai na UFRN, que a gente já fez um levantamento estatístico a cada ano, no caso, seria exatamente funções, a parte de funções, e a parte de geometria plana. É o que mais se cai na prova do Enem, tem a maior incidência, geometria plana e funções. Do Enem? Da UFRN, o Enem já foi, né? Agora é só UFRN. E aí, mais alguma coisa que vocês estão tentando aí? Não, agora... Não, é aquele negócio, a gente faz muito baseado em questões de estatística, né? Que é geometria plana e funções. Na hora dessa é aquela questão, é manter a calma, quem está preparado, não tem para quem entrar em pânico, sabe sua capacidade e boa sorte, vamos mandar ver na prova. O vestibular da UFRN, ele tem, que agora está entrando no novo sistema Enem, ele tem na verdade uma ideia, uma racionalidade semelhante ao vestibular tradicional. Ou seja, o sentido da biologia é o mesmo, a forma de perguntar é que está mudando. Então, de alguma forma, contextualizando, inclusive, isso, a gente tem tido relatos de alguns alunos que tem tornado muito cansativa a prova, não pela essência da prova, mas pela leitura, né, pelo tempo que se tem. Mas a ideia central, a prova de biologia sempre foi centralizada dentro daqueles assuntos tradicionais, como é o caso de citologia, como é o caso de fisiologia, como é o caso de ecologia e evolução. Então esses são assuntos, inclusive, de porte curto e que tem uma frequência de vestibular muito grande, uma assiduidade muito grande no vestibular. Não tirando a importância de assuntos tais como a genética, que é um assunto importantíssimo, sem dúvida, mas que de certa forma é um assunto que exige bem mais do aluno, um estudo, uma dedicação. Então a gente nessa reta final agora tem a ideia central de trazer para o aluno aquele foco que nós temos já há mais de 20 anos no vestibular. São aqueles focos que você tem que matar aquelas questões tradicionais, importantes, que nós temos a convicção de que dentro da elaboração de provas estarão presentes. Manter a calma é a principal coisa que eu posso dizer, né? A primeira dica é manter a calma. Segundo, observar bem a prova. Na prova de inglês, você tem que ter cuidado com as cognatas, que são palavras que se parecem com a nossa língua, tá? Observar também se vier números, nomes próprios, tá? Informações que geralmente são cobradas na prova. A UFRN costuma fazer questões se baseando também nisso. Tá? Nos vestibulares recentes teve caso de 4 questões somente com as cognatas. Também é interessante observar, tá, a imagem, se vem alguém, quem é que está sendo citado no texto. Isso aí também é cobrado, certo? Quando aparecesse alguém, 3 informações. Quem é essa pessoa, o que é que ela faz, o que é que ela fez, tá? E o que foi que ela disse. Principalmente o que foi que ela disse, porque eles costumam cobrar isso também. Bom, galera, então vamos lá. Quais são os assuntos mais importantes sempre do vestibular da UFRN? Todo assunto que acaba com uma palavra dinâmica sempre é importante. Então, termodinâmica, eletrodinâmica, dinâmica, né, é um assunto importante. E fora isso, a gente botaria o que mais aí? Magnetismo e física moderna. Esses são os grandes assuntos aí do vestibular, com certeza. A gente tiver que dar uma olhadinha,
dá para olhar rapidinho e se garantir na prova com certeza absoluta. E em relação à química, tem itens assim que tem forte probabilidade de estar na UFRN, né? Por exemplo, cálculo de ΔH, né? Usando energia de ligação principalmente, separação de mistura, tenha cuidado com separação de mistura, principalmente aquela questão que pode vir a envolver material de laboratório, equipamento de laboratório, né? Questão que envolve pH e deslocamento de equilíbrio, tem sido uma questão frequente na prova da UFRN, questão que envolva ΔG, né, energia livre de Gibbs, envolvendo relação de unidade de ΔH, ΔS, né? Cuidado com uma alotropia, uma questãozinha envolvendo hibridação associada à geometria molecular. São itens assim que a gente, né, tem falado com frequência. Em orgânica, cuidado com reação de oxidação de álcool, né, uma reaçãozinha que está sumida, ela tem cobrado muita esterificação, hidrólise, né, a gente pode ter uma oxidaçãozinha de álcool ou uma desidratação, né, cuidado com a adição, a regra de Markovnikov. É isso, é lembrar aqueles itens assim mais comuns e ao mesmo tempo, como é o último ano da UFRN, a gente tem que estar ligado também naquele item que está sumido da UFRN, né? Lá no início do programa da gente tem aquela questão dos gráficozinhos que lembra mistura eutética, mistura zeotrópica. Fique de olho, você pode ter também ela tentar surpreender a gente, né? Um item que faz muitos anos que não aparece, pode acontecer também.